uma vez seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso canal, compartilhe nossos vídeos, e analise todos eles de maneira teológica, de maneira reflexiva. Nós estamos falando sobre missiologia. Hoje eu vou falar sobre missões em terra brasileiras. Missões em terra brasileira. As missões católicas no Brasil colonial. Então nós temos aqui no Brasil, não foi diferente, o catolicismo sai na frente para evangelizar povos, Na época da colonização, a Sociedade de Jesus, criada em Paris no século XVI, tinha objetivos catequéticos, razão da reforma protestante, da expansão do luteranismo. Aqui, os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e ao trabalho educativo. Então, nós temos aqui também o jesuíta analisaram que não seria possível converter os índios à fé católica sem que soubesse ler e escrever. Essa que foi a arma do jesuíta, ensinar o povo a ler e a escrever. Com muito intuito de proteger os índios dos interesses dos colonizadores, criaram chamadas reduções, que são missões no interior do território. Nessas missões, além de passarem pelo processo de catequização, também era orientado ao trabalho agrícola, que garantiu ao jesuíta uma fonte de sustento. Então os índios trabalhavam para sustentar o jesuíta na obra missionária que eles tinham. Missões protestantes no Brasil colonial. Entre o século XVI e XVII, duas regiões litorâneas do Brasil foram invadidas pelos países europeus, França e Holanda. A maioria desses invasores fazia parte do protestantismo, que irritou terrivelmente os primeiros colonizadores, os portugueses. A reação de Portugal no período que estava em pleno contexto a Contra-Reforma, também a tentativa de apropriação defendida das terras brasileiras, foi dos interesses batalhas para a expulsão dos invasores, e consequentemente fortalecer a consciência nacional da colônia. E outra questão também é o seguinte aqui, os franceses na Baía da Guanabara, Então, esses franceses, eles chegaram aqui no Brasil em 1555 a 1567. Em dezembro de 1555 chegou à Baía da Guanabara uma expedição comandada pelo Nicolau Villagagnon. O vice-almirante Villagagnon se mostrou simpático à fé cristã e à reforma protestante. Escreveu ao reformador João Calvino em Genebra, na Suíça, pedindo pastores e colonizadores evangélicos para a sua colônia. Uma segunda expedição chegou em 1557, trazendo um pequeno grupo de huguenotes, liderada pelo pastor Pierre Richier. E no dia 10 de março de 1557, que esse grupo realizou o primeiro culto protestante da história do Brasil, das Américas. E missões vieram para fazer missões. Os huguenotes eram tudo calvinistas. Calvinista faz missões, prega o evangelho. Os holandeses no Nordeste, 1630 a 1654. O maior líder do Brasil holandês foi o príncipe João Maurício de Nassau, que concedeu uma boa medida de liberdade religiosa aos habitantes católicos e judeus no Brasil holandês. Durante os 24 anos de dominação foram organizadas 22 igrejas, congregações, 2 presbíteros e um sínodo. As igrejas foram servidas por mais de 50 pastores, predicantes, além de pregadores auxiliares e proponentes e outros oficiais. Teve um trabalho muito bom na cidade de Recife, por Maurício de Nassau e os calvinistas que aqui estiveram nessa época, que foram os holandeses, um trabalho muito interessante. Outra questão, Igreja e Estado no Brasil Imperial de 1822 a 1889. Com a independência do Brasil surgiu a necessidade de atrair imigrantes europeus, inclusive protestantes, mão de obras nessa época. A Constituição Imperial, promulgada em 1824, concedeu certa liberdade de culto, ao mesmo tempo que confirmou o catolicismo romano como religião oficial do Império da época. Até a proclamação da República, os protestantes enfrentariam restrições no que diz respeito ao casamento civil, o uso de cemitério, educação. Não tinha essa liberdade religiosa, como se dizia. Protestante de imigração, protestantismo de imigração. Nós temos aqui, a primeira capela anglicana foi inaugurada no Rio de Janeiro em 26 de maio de 1822. Seguiram outras nas principais cidades litorâneas, outros estrangeiros protestantes que chegaram. Os primeiros tempos foram americanos, suecos, dinamarqueses, escoceses, franceses, especialmente alemães e suíços, de tradição luterana e reformada. É o protestantismo de imigração.
A Igreja Luterana estabeleceu-se no Brasil a partir de 1824, no Rio Grande do Sul, em parte do Rio de Janeiro, vindo principalmente da Alemanha. Durante muito tempo, os cultos foram realizados em língua alemã. Então essa aqui é uma igreja étnica, Ela veio para atender os colonizadores alemães. Não é igreja missionária, para atender os nativos, os brasileiros em si, vamos dizer dessa maneira. Temos uma figura aqui muito importante na história, é o Dr. Robert e Sarah Kelly. Em 1855, o médico escocês chegou ao Rio de Janeiro e organizou o primeiro trabalho evangélico que permanece até hoje. Kelly e sua esposa fundaram a Igreja Congregacional no Rio de Janeiro e a União Evangélica da América do Sul. Eles fundaram a Escola Bíblica Dominical no Brasil. Então, eles tiveram um trabalho muito forte aqui no Brasil, que foi: eles lutaram pela liberdade para falar do Evangelho e distribuição de Bíblia em 1861. Em 17 de abril de 1863, os não católicos receberam o direito de registrar o nascimento e falecimento nos cartórios, uma coisa que não podia. Podia enterrar agora seus mortos nos cemitérios públicos. Também em 1863, Robert Kelly foi eleito pastor da comunidade que recebeu o nome de Igreja Evangélica Fluminense. E a certidão desse ato foi registrada na Secretaria do Império, já mudou. Foi essa fase precursora das denominações no Brasil. Então, aqui está uma obra missionária no Brasil que é muito importante. O que o missionário vem? Ele vem não para mudar uma cultura, mas para pregar o Evangelho dentro dessa cultura, e pregar o Evangelho e dizer que Cristo é soberano acima de tudo, da cultura, dos povos, etc. Ele é Deus. Protestantismo missionário. Falamos do protestantismo e migração, agora vamos falar do protestantismo missionário. O protestantismo missionário chega no Brasil em 1835 a 1889. Os metodistas em 1835. Em 1835, chega ao Brasil o jovem pastor Eliot Pitts, enviado pela Igreja Metodista Americana. Chega ao Rio de Janeiro e começa os trabalhos metodistas. Foi a primeira denominação a iniciar as atividades missionárias junto aos brasileiros. Foi a Igreja Metodista. Os presbiterianos de 1859 chega ao presbiteriano o Simonton, Foram os presbiterianos que ordenaram o primeiro pastor protestante brasileiro e o ex-padre José Manuel da Conceição, trabalho também missionário. Os batistas aqui no Brasil tiveram um trabalho excelente. Os batistas, por causa da guerra civil nos Estados Unidos, entre o Norte e o Sul, houve uma declaração de independência do Sul. Os Estados Confederados, que era escravagista, e o Norte, que era contra a escravidão. Então, fugindo das guerras de secessão, vieram para o Brasil. A primeira igreja batista de Santa Bárbara do Oeste, de 1871. Em 1871, os batistas organizaram a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, que é a primeira igreja batista no Brasil. Também uma igreja étnica, uma igreja que era só para os colonizadores. Depois ela passa a ser uma igreja para os colonizadores, igreja para os missionários. Uma igreja étnica é uma igreja só para os colonizadores, atender o culto na língua, igual o luterano falava a língua alemã. Em 1879 criaram outra igreja batista no Bar, que hoje é a Cidade América. Uma questão também importante no século XIX, as sociedades bíblicas americana e britânica fizeram um grande esforço para entrar no Novo Mundo, os primeiros exemplares da Bíblia. Eu falo das sociedades bíblicas, nos meus vídeos de bibliologia. A Bíblia foi distribuída lentamente por bravos comportores, homens cheios de vida, boa vontade, devotaram o seu tempo, igreja nessa obra de trabalho, na pregação do Evangelho, na venda e na distribuição da Sagrada Escritura. Mesmo diante dos ataques, perseguições e prisões por parte do clero romano, eles fizeram um notável trabalho missionário em vários países, principalmente no Brasil. Esses bandeirantes da causa de Cristo foram James Taylor, e outros nomes aí. As pessoas nesse período, através do trabalho dos escultores, vendedores de Bíblia, literatura, tiveram acesso à palavra de Deus, que nessa época era muito raro. A Igreja Católica celebrava a missa em latim, olha lá, celebrava a missa em latim. Só os líderes religiosos tinham a Bíblia. Muitas congregações foram erguidas por pessoas que se converteram ao Evangelho através desse trabalho. Então, a Igreja e o Estado, período republicano, isso é muito importante. A separação entre a Igreja e o Estado foi efetivada pelo decreto 119-A de 7 de janeiro de 1890, que consagrou a plena liberdade de culto no Brasil. Em fevereiro de 1891, a primeira Constituição, em 1891,
A primeira Constituição Republicana confirmou a separação entre a Igreja e o Estado, bem como proclamar outras medidas liberais, como a liberdade de culto, o casamento civil, a obrigatoriedade, a secularização dos cemitérios. Então, nós temos agora um país laico, um país agora que protege a Igreja, independente de qual bandeira seja. Denominações históricas de 1889 a 1964. Então nós temos a Igreja Congregacional, Igreja Presbiteriana Independente, temos a Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Luterana, a Igreja Episcopal. Então são denominações históricas, são chamadas igrejas históricas. Pela frente aqui nós vamos ter o chamado pentecostalismo clássico, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que chega de 1910 até 1911, né? Os conflitos em escala mundial. Nesse período teve a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, teve a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, a Guerra Fria de 1889 para frente, e a globalização do mundo aí que está até hoje, né? Então são os conflitos e os eventos mundiais. Dois eventos cruciais na década de 60 foram o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, o golpe militar de 1964, o golpe militar foi em 1964, e o regime militar no Brasil, eventos importantes. O Concílio Vaticano II, 1962 a 1965. Então nós temos aqui a liberdade religiosa para todos. Nós temos os protestantes, que eles falaram irmãos separados, eles chamavam, os católicos chamam que nós somos irmãos separados. A revogação dos IDEX, né, o cisma de a revogação das excomunhão do cisma de 1054 entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. A tradução e a leitura da Bíblia estimulado nas línguas vernáculas. Temos a teologia da libertação, né, que eu falei em alguns vídeos aí, que foi desenvolvida nos anos de 1960. Nós temos também questões aqui, questões importantes também, missas oficiadas no idioma nativo, com a participação dos leigos. Temos aqui o extinto o IDEX de livros proibidos, que desde a reforma contra a reforma protestante, reafirmação da tradição e os dogmas da infabilidade do Papa, a salvação somente através da Igreja Católica, que seja desde a época de Cipriano, e a veneração de Maria, né? Nós temos também o fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é uma reação, isso aqui é o fundamentalismo histórico. É uma reação à teologia liberal e à seita do século XIX, Mormon, Espírita, Testemunho de Jeová. Se iniciou com a publicação de 12 volumes chamados Os Fundamentos, com o intuito um testemunho da verdade. Outra questão aqui também que a gente vai ver, os fundamentalistas históricos defendem a verdade da Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, a Trindade, as duas naturezas de Cristo, divina e humana. Terceiro, o nascimento virginal de Cristo. A expiação, quarta, expiação. Quinto, a ressurreição de Cristo. Sexto, a salvação pela graça de Deus mediante a fé e não por meio de obras. Jesus voltará à terra para reinar como Rei dos Reis. As nossas doutrinas principais, fundamentais da fé cristã. E essas são o alicerce da nossa vida cristã diante de Deus. Shalom e até a próxima.